Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, continuar aí depois desse feriado aí um pouquinho prolongado para todos nós, um período aí de descanso um pouquinho para nós. Vamos continuar na situação de aprendizagem 2. Hoje é a terceira aula, né? Nós vamos continuar falando essa parte de recuperação e aprofundamento. Hoje é uma recuperação, mas hoje é bem um aprofundamento. Hoje tem uma definição um pouquinho mais específica aí para vocês, alunos. E aí o que eu peço para vocês, se vocês não tiverem o caderno Aprender Sempre, separa um lápis, caneta, borracha, que hoje vocês vão precisar fazer algumas anotações, que é muito importante. Para me acompanhar e ser o porta-voz de vocês no chat, professor Osmar. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham. Para mais uma aula de matemática aqui para o 7º ano. Pessoal, dando bom dia, né? Bom dia, professor Jailson, lá da escola Iná Jaci de Castro Aguiar. Bom dia, professora Célia, lá da escola Keiko Ikeda, lá de Pindamonhangaba, e tantos outros, beleza? Coloca as interações de vocês aqui, vou acompanhar os comentários durante a aula e vamos transmitir aqui, né, Jonas? Isso aí, hoje, continuando essa situação de aprendizagem 2, ela é muito importante, por isso que eu peço para vocês, alunos, separarem lá lápis, caneta, borracha e o caderno, para vocês fazerem a anotação, porque hoje nós vamos falar sobre os divisores. E aí eu vou tentar dar uma regrinha de... Hoje, eu dividi essa aula em duas partes, né? Então, hoje eu vou dar uma regrinha dos divisores até o 5, e amanhã eu vou fazer do 6 ao 10. Então, essas regras de divisores aí é para tentar facilitar aí um aprofundamento, né? Tentar facilitar a parte de você ver o número e falar, eu consigo dividir por determinado número, né, Osmar? É verdade, sem aquela necessidade de ficar fazendo cálculo em si, né? Depois que a gente se acostuma com esses critérios de divisibilidade, fica até mais fácil, né? Aula importante. Isso mesmo, esses critérios, basicamente, eles servem, né? Eles vão ser guias, digamos assim, para vocês, talvez, aí pensarem, que número eu consigo dividir? Por esse é mais fácil e assim por diante, né, Osmar? Então, seguir nesse caminho. Beleza, tá? Beleza? Divisibilidade é com a gente. Fechado, vamos lá. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é a habilidade. Então, na situação de aprendizagem 2, né, a habilidade é a 1 do 7º ano, resolver elaborar situações problemas com números naturais envolvendo as noções de divisores e de múltiplos, no caso aí podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. Então, o objeto de conhecimento, os objetos aí que nós vamos identificar são os múltiplos, e no caso hoje, como falei para vocês, vão ser os divisores. Os divisores aí, lembrando, inclusive foi uma dica de um professor que passou na aula, né? Então, o que está na chave e o resultado, se der 0 ali, etc., eles são divisores do número, né? Então, eu posso representar por esse valor. Então, sempre que eu tiver esses dois termos, ele é divisor. Então, eu posso observar, então, por exemplo, o seguinte, como nós já conversamos. O que seria um divisor, né? O que o número eu posso falar que ele é divisor? Toda vez que a gente fala, é que esse termo a gente talvez não se utilize muito. A gente fala assim, é possível dividir, mas a gente fala, e o que significa divisor, né, Osmar? É verdade, né? Essa coisa do divisor, pelo menos na minha opinião, né? Depende, né? Tá muito associada com a questão do resto zero, né? Isso. Então eu sempre pensei, né? E assim, a gente é muito reflexo, falei isso na aula do 6º ano, Jonas, que a gente é muito reflexo dos professores que a gente teve na vida. Então, assim, muitas sugestões hoje na aula do 6º ano, né, para a gente desenvolver, né, e assim, mas cada um com a sua particularidade, né, carregando características. E a gente é muito, né, eu repito, acho que a gente é muito um pouco daqueles professores que passaram na vida da gente. Né? Então, essas coisas simples, assim, critério de visibilidade, né, o professor fala, não, resto zero. Não é? Lógico, tem toda uma fundamentação, tudo isso, mas para a gente, assim, eu acho que a simplicidade ela é importante, né, da matemática. Matemática é a ciência das coisas. Sim, isso é. E geralmente dizem, até entrando numa particularidade, que nós, professores, viramos, né, os professores que nós observamos. Mandar um abraço aí para o Infante Dom Henrique, foi onde eu estudei aí, escola muito importante aí, passou na minha vida. E claro, vocês aí, alunos, têm que ver o professor aí como
essa ideia aí eles vão transmitir para vocês, como nós estamos tentando aqui, nós só intermediamos algumas situações, que é falar, como nós comentamos, sobre os divisores, né, Osmar? É verdade. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte. Então, você sabe o que é um divisor? O que eu quero que vocês tentem entender, né? Divisores são aqueles números, quando efetuamos um cálculo, né, no caso aí a divisão, por um número, o resto é zero. Então, é muito importante focar nesse contexto, Osmar. Sim. O resto tem que ser, né? Tem que conter o zero, né? Eu vou até grifar aqui para vocês observarem. Esse resto zero, ele é muito importante, ele tem que acontecer. E aí, então um exemplo, né? Se dividirmos o 40 por 4 aqui, ó. Então dividimos o número 40 por 4. Obtemos como resposta o 10. E o resto, no caso aqui, é zero, como nós falamos anteriormente. Dessa forma, a divisão é exata e dizemos que 10 é divisor de 40. Quer outro exemplo? Se dividirmos o 40 por 15, obtemos uma resposta 2. E há um resto, no caso, se dividir, há um resto 10. Nesse caso, a divisão não é exata e dizemos que 15 não é divisor de 40. Então, vamos tentar na ideia lá do 40. Então, 40 aqui, ó, estou escrevendo aí para vocês. Ó, 40, se eu dividir por 4. Então, ele é 10 e resta 0, né? Então, 10 vezes 40 aqui, resta 0. Quer dizer que o 10 é divisor do 40 e o que está na chave, né? Como eu tinha falado anteriormente, até um professor deu a sugestão também, esses dois termos, o 4 e o 10, né? Lembrando aqui que o resto tem que ser 0, os dois são divisores de 40, não é? Perfeito. Essa ideia da divisão, assim, ela é muito comum porque logo quando a gente começa a aprender a questão das divisões, né, a gente trabalha muito com a divisão exata, né? Isso. Então, a divisão, antes de aparecerem outras divisões, né, aquelas divisões com restos diferentes de zero, uma delas você citou até agora há pouco, a gente se acostuma muito com essa questão da divisão exata, né? Então, é bastante comum. Isso mesmo. Então, o divisor aí nesse contexto, nesses moldes, é o 4 e o 10. Lembrando, colocando, né, que nós comentamos anteriormente, se o 40, né, no caso, o 4 e o 10 é divisor do 40, então eu posso também dizer o contrário, que o 40 é múltiplo do 4 e do 10, né, Osmar? Então, tem que tomar esse cuidado, essa representação. Então, o que eu estou querendo observar agora é, no caso, o divisor. Perfeito, é isso mesmo. Beleza? Beleza. Então, observando esse contexto, pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Eu tirei lá da página 27 do volume 3 lá do Aprender Sempre, que é mais ou menos esse texto chama matemática-ação, que é o seguinte, ó. Mas será que, para saber se o número é divisível por outro, né, teremos que fazer o cálculo da divisão? Então, toda vez que eu tenho que saber se o número é divisível por outro, eu tenho que saber se a divisão dá exata ou não? Então, fazer o cálculo é uma opção, mas podemos também utilizar os critérios de divisibilidade. Olha, tenho até dó do Libras agora, que vai ter que soletrar esse termo de divisibilidade. Então, você sabe o que são esses critérios? Então, aí vamos até tentar fazer agora no chat. Professor, conversa aí com seus alunos. Não precisa nem responder no chat aqui para a gente. Conversa aí com seus alunos, coloquem aí alunos. Vocês sabem o que são esses critérios? Como a gente se utiliza desses critérios, né, Osmar? Sim, como fazer isso, né? Então, como montar um critério, como elencar esse critério. Então, já vai conversando aí com os professores no chat para a gente comentar sobre esses critérios. Você sabe que são esses critérios. Então, o critério de divisibilidade são as regras que podem, no caso aí, nos ajudar a determinar se o número é divisível por outro na forma mais rápida. Vamos conhecer alguns critérios. Então, eu elenquei aí critérios, no caso, do 2 ao 10. Né? Então, são critérios aí, porque o 1, a gente não vai elencar mais ou menos esse critério. Perfeito. O que eu tenho que elaborar aí para vocês? Vou até pedir para vocês aí no chat comentarem o seguinte. Esses critérios podem ser além do 2 ao 10, como eu comentei, mas podem ser específicos. Então, nós vamos observar o seguinte, ó.
eu tenho o primeiro critério lá, o critério de divisibilidade. Se for por 2, o número é divisível por 2 quando é par. Então, o número, se ele for par, ele é divisível por 2. Ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, vamos falar o termo anterior, lá o 40. 40 eu consigo dividir por 2 porque termina em 0, não é isso, Osmar? Sim, perfeito. Então, 20 vezes 2 dá 40, não é isso? Então, o 2 aqui consegue, né? Ele é um divisor do termo 40. Então, eu consigo saber que se o 40 consegue, se você consegue dividir o 40 ali por 2, se termina no número par. Essa característica do número par, acredito que todos os alunos já saibam, né, Osmar, já tenham compreendido. E eu vou pedir para vocês, alunos, anotarem isso aí no caderno. Então, já começa lá. Divisível por 2. Ser o número par. Então, esse é um primeiro critério, né, Osmar? Perfeito. Beleza? Beleza. Então, olhando isso, vamos tentar aí a primeira atividade, que é o seguinte: qual é o único número primo que é par? Essa daí a gente vai até gerar uma discussão aí depois e conversar sobre isso, e a gente já retorna. 3 minutinhos para vocês, bom trabalho. Jonas, retornamos com as interações aqui do pessoal, bastante participação, e aqui eu vou retratar algumas delas. Professora Luciene retrata aqui a atividade 1, número 2, tá? É a resposta da Milene, lá da Escola Estadual Dom José de Camargo, lá em Indaiatuba. Tá? Obrigado, Milene. Obrigado, Luciene. Professora Vanessa, os alunos Rian e a Mariana, lá da Escola Plácido, lá de 7 Barras, também com a mesma resposta, o 2. Professora Lidiane
tá? 2, tá? Lá da escola João Gobo Sobrinho, de Itaguaí, participando aqui com a gente também, mandando as respostas do pessoal, tá? Ana Júlia respondeu 2, lá da escola Marta Terezinha Rosa, lá em Mauá. Professora Marta, valeu, gente. Obrigado. A escola lá da Vila Tupi, lá na Praia Grande, o aluno André Luiz respondeu 2, tá? Professora Ivone, obrigado pela participação de todos. A Samara, lá da escola Galiera, no Guarujá, disse que é o 2, professora Mirtes acompanhando ela, tá? Professora Lidiane e a Luana disse 2, lá de Gramadinho, Itapetininga, tá? Muitas respostas por aí. A Escola Estadual Euclides da Cunha, o Fábio, tá? O aluno Fábio, tá? Lá com a professora Maria José, lá da Escola Euclides da Cunha. Obrigado pela participação de todos. E todas as respostas, Jonas, vão nesse sentido. Tá bom? Boa, é isso mesmo. Essa questão que foi colocada aí, antes de você falar qual número par aí, você tem que identificar o que é o número primo. Então vamos voltar e relembrar um pouquinho. O número primo é aquele termo, né, que só é divisível por ele e por 1, né, Osmar? Perfeito. Então só posso dividir por ele e apenas por 1. Acredito que até alguns professores colocaram isso no chat, agora eu não vou me lembrar. Então, nesse contexto, o número 2, aí é único, ele divide por 2, né, por ele mesmo, e ele divide por 1. Todos os próximos termos, todos os demais aí, eles vão ser, todos os pares, né, eles vão ser divisíveis por 2. Então, por exemplo, o 4 divide por 2 e pelo 1, então ele não é primo. O número 6 divide por 2, divide por 3, divide por 1, então ele não é primo e assim sucessivamente. Então, o 2 aí, como vocês responderam, ele é o único termo, né, no caso, primo, que é par. Então, anotem aí, por favor, coloquem lá no caderno, grifa lá, coloca, ó, número par, primo, 2. Então, o único termo aí, primo, que nós consideramos como par, é o número 2. Coloquei até grande, Osmar, para representar esse valor aí. Para não esquecer, então. Para não esquecer, isso mesmo. O número 2, ele é o único termo que é primo e par aí no caso, né? Qualquer outro termo par não vai ser primo. Eu brincava com os meus alunos, falava números gigantescos, né? Aí lá no final colocava o número par. Aí perguntava, é primo? Meu, sempre tinha um ou outro que caía. Falava, não pode, então tem que tomar cuidado, tá? Isso mesmo, pode digitar o número que for. Se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, esquece. É par. Não Perfeito. Tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Então, esse termo aí sempre vai ser primo e par o número 2. Por isso que eu quero que vocês anotem. Observando aí, então, agora uma regrinha de divisibilidade por 3. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte. Então, um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é múltiplo de 3. Então, por exemplo, 546 é divisível por 3? Então, nós temos que entender se 5 mais 4 mais 6 dá 15. 15 é divisível por 3? Sim. 15 é 3 vezes 5. Então, eu posso dizer que 546 é divisível por 3. Então, sempre nessa relação aí, ó, vou até fazer uma brincadeira que é a seguinte, ó. Por exemplo, 90. 90 eu sei que é divisível por 3. Então, é a mesma coisa que eu somar 9 e 0, né? Então, isso aqui, ó, o 9 eu consigo dividir por 3. Então, eu posso dizer que o 90 aí, no caso, é divisível por 3. E o próximo termo, o 91? O 91 é o 9 mais 1. Isso aqui dá 10. Consigo dividir 10 por 3, Osmar? Não. Não dá, né? Então, eu não consigo dividir. Então, se a soma aqui não for divisível por 3, eu posso dizer que não é. Então, tentem brincar aí no chat com os professores e colocando os números que vocês acreditam aí que sejam divisíveis por 3. É só somar. Somou, esse valor aí, no caso, é divisível por 3, ele é um número divisível, né, Osmar? É verdade. E aí a gente não tem que... Tem algumas regrinhas que até algumas pessoas observam. O final desse caso não é o critério, né? O último termo não é o critério. Sim. Existem alguns critérios de visibilidade que são bem complicados, né? Vocês sabem bem disso aí. Mas o 2, o 3 também é um critério de visibilidade muito legal para ser trabalhado, porque além, não é simplesmente o critério de visibilidade, né? Entra a questão do domínio da tabuada, né? Da percepção. Então, eu gosto desse critério.
critério. Isso mesmo. Legal. Então, toda vez que você encontrar um número aí, soma ele para saber se é divisível por 3. E o resultado, né, se ele for, no caso aí, um múltiplo de 3, né, se ele for divisível, você consegue encontrar. Tenta conversar aí com o seu professor, vai jogando aí no chat quais são os múltiplos, quais são os divisores que você encontra aí que são divisíveis por 3. Vai falando aí para o seu professor, para ele já ir falando se está certo, se está errado, se é possível ou não, beleza? Vamos tentar um próximo. O 4. O 4 tem uma regrinha que é muito específica dela, né? E aí entra aí critérios diferentes, né? Divisíveis por 4. Um número é divisível por 4, então anota aí no seu caderno, pode colocar, tirando aqueles prints, né? Aqueles milhões de prints que vocês devem ter aí no celular, né, Osmar? Sim. Deve ter foto até. Então, quando o número formado pelos dois, olha que interessante, os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, por exemplo, 1524. Você pega os dois números, os dois últimos. Então, você vai pegar os dois últimos algarismos, no caso, 24. E você quer saber se 1524 é divisível por 4. Pois os dois últimos, né, os dois últimos algarismos são 24. 24 é divisível por 4, ou seja, eu encontro aqui, né, 4 vezes 6. Então, se 4 vezes 6 aí dá 24, então eu posso dizer que 1524 é divisível. Você tem que sempre pegar os dois últimos algarismos. Então, pensar nessa questão dos dois últimos algarismos aí é muito importante, né, Osmar? É verdade, extremamente importante. Aqui a gente precisa, inclusive, valorizar a participação do pessoal aqui, que está bastante. Falando, professor, né, estimula os nossos alunos. Bom dia, professores e alunos, tá, lá da Escola Estadual, professora Maria Santana de Almeida, em 7 Barras, tá? Pessoal acompanhando as aulas e é extremamente importante. Chama aquele que não está assistindo, conversa com seu amigo, vem assistir as aulas de matemática, de todas as outras aulas, é extremamente importante, né? Uma aula legal, uma aula solta, diferente, né? Então é extremamente importante. Estamos falando de critérios de divisibilidade. Quando você menos esperar, você tendo que usar eles aí. Isso mesmo, isso é verdade. Então, vou tentar aqui dar um exemplo para vocês, bem simples mesmo, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, o número 900... Estou hoje na ideia do 9 aqui. Então, 904, Osmar. Número 904. Eu olho os dois últimos algarismos, né? Certo. No caso aqui é o 04, ou seja, o 4. Perfeito. O 4, no caso, é divisível pelo 4. Então, eu consigo dividir aqui, o valor daria 1. Então, eu posso dizer que o número 904, ele é divisível por 4. Aí, eu consigo um resultado exato aí. Então, seria mais ou menos essa ideia. Sempre observando os dois últimos. Verdade. Muito Beleza? Importante. Tranquilo, né, Tete? De boa. Isso aí é tranquilão. Acho que todo mundo consegue resolver. Nessa questão aí, consegue elencar. Algumas características, né? Algumas observações para esse critério. Tem que ter, no caso aí, mais de 2 algarismos. Então, se você observar só com 2 algarismos, você tem que saber aí se ele é divisível ou não. Então, essa regra só vale para, se você for pensar em algarismos aí, no caso com 3, né? 3 algarismos. Não tem como ter menos que isso para tentar usar essa regra, né, Osmar? Não, é verdade, tá? E aqui o pessoal usa da simplicidade, né? Que é bem interessante, né? Eles falam da tabuada, né? Dessa ideia de dominar bem esses conceitos aí. Bastante interessante. Legal. Isso mesmo. Então, sempre observando aí esses critérios. Vamos tentar agora o mais fácil, acho que todo mundo consegue aí elencar. Antes de colocar na tela aí, né, conversar aí com os alunos. O que vocês acham? Qual que é o critério, né, Osmar? Sim. Que é o 5. Qual é a questão para ser divisível por 5? Você acha que é bem mais fácil? Acho que os professores até conseguem colocar no chat até ir rápido. Esse é um... É verdade. Aqui, o professor João Paulo. Obrigado. O professor está muito adiante, né? O professor João Paulo, o Cauã perguntando, e por 5, né? Aí o professor João Paulo já aqui no chat já orienta. Já qualquer resposta? Já conversa. Já colocou? 0 ou 5. 0 e 5, né? 0 e 5, colocou. Pode pôr na tela para eles, Valeu, diretor. João. Que é a seguinte, então, divisível por 5 é simples. O número divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Qualquer número. Vou colocar aqui, 20.005.
eu tenho certeza, eu garanto, Osmar, Aham. que esse número é divisível por 5. Eu garanto que ele é divisível por 5. Só posso dar uma lembrada? O professor Célio, ele fez um lembrete aqui importante também. Tá? O Célio disse assim, ó, lembrando que todo número terminado com 2 zeros também é divisível por 4, Jonas. Boa! Valeu, Célio. Boa, isso mesmo. Boa, geralmente aí, terminada, nós temos também alguns Perfeito. divisores. Fechado? Perfeito. Então, nesse contexto aí, nesses moldes aí, então 0 e 5, esse aí eu acredito que seja o mais simples. Claro, de novo, anota aí no caderno, deixa bem anotado. Nós estamos indo aí um pouquinho mais devagar, que é para você deixar anotado no caderno. Então, coloca divisíveis por 5 aí, então 0 e 5 aí são os termos. Terminou em 0 e 5, eu garanto. Vou até fazer um número diferente. Então, por exemplo, o 16 eu não consigo, porque ele não termina nem 0 nem 5, né? Perfeito, né? Termina aí, no caso, a última casa dele é o 6. Beleza, Osmar? Beleza, a gente estava até conversando outro dia que essa questão numérica, né, da facilidade dos divisores de 2, não é, do 5 e do 10, aí de novo a gente recorre àquela coisa, tá no corpo da gente, né? Isso Então mesmo. o hábito torna um facilitador muito grande. Isso mesmo, isso é verdade. Isso aí é uma questão aí que esses termos aí são bem mais simples de vocês localizarem. Vamos tentar uma próxima aí. Hoje eu vou colocar a última, né, que nós vamos trabalhar hoje, que é a questão do 6, que ela demanda aí um pouquinho mais de trabalho. Pode pôr na tela para ele, diretor, que é o seguinte, ó. O número 6, ele é divisível, no caso aí por 6, quando for, no caso, né, quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, 1656. Ele é divisível por 2, porque termina aí, no caso, em 6, e 6 é par. Foi a regrinha que a gente olhou lá atrás. E ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos é 18. Então, que no caso, né, que multiplica por 3. Então, dessa forma, 1656 é divisível por 6 por conta disso. Então, eu tenho que usar duas regras anteriores, Osmar. Eu tenho que usar a regra do 2 e a regra do 3. Ponto importante esse que você falou, né? Porque às vezes você pega um número, aí ele é divisível por mais de um número, né? Então, acontece, por exemplo, você pega um número 100, por exemplo. Existem critérios de divisibilidade que façam com que ele, por exemplo, seja divisível por 2, seja divisível por 4, seja divisível por 5. Então, realmente, tem que ficar ligeiro. É isso mesmo, isso é verdade. Então, essa questão aí é o critério, né, que nós estamos utilizando. Tem que ser, então, utilizar o critério, no caso do 2 e o 3. Você conseguiu encaixar nesse critério, ele é divisível. Então, pensa no número aí qualquer, somando, seja divisível por 3, e no caso, terminando em um número par, ele tem que ser divisível por 2. Juntou esses dois critérios, você consegue elencar e falar que é divisível por 6. É verdade, a professora Célia fala um pouco disso, né? Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, naturalmente será divisível por 6. Então, boa, é isso mesmo. Por que ele é divisível, no caso aí, pelo 6? Porque quando você multiplica, né? 2 vezes 3, você encontra o 6, né? Então, você consegue falar, no caso, que ele é divisível por esse termo. Então, quando você multiplica esses dois, você encontra aí o divisor. Então, essa seria mais ou menos essa ideia, né, Osmar? É verdade, né? E aí você viaja na maionese, eu já fiquei aqui pensando em frações, na simplificação das frações, você consegue simplificar, mas isso é foco de outra aula, né? Isso mesmo, Mas é um dos modelos, né, que geralmente quando a gente simplifica a fração, você fica pensando, por quanto eu consigo dividir, né? Mas é legal que são tudo são linkados, né? Então, você pega uma aula, você consegue linkar com outra coisa, ou seja, a gente conseguiria passar horas aqui falando de critérios, falando de regras, né? Isso é matemática, né? Beleza, então agora, no caso era a última questão do divisível por 6, essa daí demanda um pouquinho mais de tempo. Então, eu falei, você montar o critério por 2 é mais simples. Por 3, aí você precisa elencar algumas contas. Pode pôr na tela para eles, diretor, que essa atividade 2 é a seguinte, ó. Porque o número 1236 é divisível por 6. Então, eu quero que você coloque aí no caderno, antes de responder para o seu professor no chat, coloque aí no caderno a primeiro critério. Ele é divisível por 2, por quê? Aí você fala o porquê. E ele é divisível por 3, o porquê. E aí você fala se ele é divisível por 6, no caso aí, a mesma questão.
Como aí demanda um pouquinho mais de tempo, vocês podem fazer aí. Se vocês acharem também quanto que dá essa divisão, também é legal, fala lá o valor que dá essa divisão aí, 1.236, no caso, dividido por 6, quanto que dá esse resultado. Como essa atividade demanda mais tempo, 4 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho! Jonas, retornamos com as interações, muitas respostas aqui, algumas bem legais. O professor Moisés, lá com os seus alunos lá da escola Dom Arthur, lá de Jales, participando e mandando as respostas também, tá? Aí eu procurei colocar aqui, né, as respostas que os professores transmitem via através dos alunos, tá? Então, a professora Patrícia, aqui representando a Ana Júlia, porque ele divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Na Escola Estadual Serra Azul, aqui de
aqui de São Paulo, aqui da capital. Aluna Esther, do 7º A, porque é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Lá da PEI José Claret Dionísio, em Hortolândia, sempre participando com a gente. Obrigado, meninas. Tá? Valeu. Tá? Tem mais aqui, ó. Professor, eu acho que é José Laurindo, né? Corta aqui, tá? Não falou de onde, né? Onde é legal colocar a escola, o município, e as meninas aqui, as alunas participando. A Laís, a Maiara respondeu, Laís Maiara respondeu que 2, porque é par e por 3, tá? Porque a soma dos algarismos está na tabuada do 3, e depois a soma dos algarismos resulta 12. E 12 tem na tabuada do 3. Logo, o número 1.236 é divisível por 6 também. E o resultado, 206. Você vê a simplicidade das respostas, mas é legal, né? Atinge o objetivo, né? É simples, mas é complexa, né? Se você observar. Ela usa os critérios literalmente certinhos, né? É o que a gente chama do raciocínio matemático, né? Sim. A ideia do raciocínio, vocês conseguiram dividir essa ideia aí do é divisível por 2 e é divisível por 3. E é isso também. Só para encerrar, as alunas, a Maria Clara e a Alexandre, lá do PEI Silvio de Almeida, lá de Batatais, participando de forma exemplar. Obrigado, meninas. Continuem com a gente, participando sempre. Valeu. Olha, só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Assim, cada vez as aulas estão ficando melhores graças aí à participação de vocês, principalmente aí nesse momento que nós estamos vivendo. Vou colocar na... São alunas do professor Jonas, beleza? Boa, e aí, Xará? Isso mesmo, valeu. É isso aí. Desculpa. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte. Então, eu posso ter, porque é divisível por 2 e por 3. Então, vamos enxergar o porquê. 1.236 termina em 6. 6 é par, então eu posso falar que é divisível por 2. Então, esse aqui é o primeiro critério. Ok. Vamos ver o segundo. O segundo é somar. Então, 1 mais 2 mais 3 e mais 6. 1 mais 2 dá 3 aqui, ó. Aqui dá 3. Se eu somar com 3 aqui, ó. Se eu somar com 3 dá 6. Com mais 6 dá 12. Então, se eu somar essa sequência aqui, 12. 12 eu consigo dividir por 3. O resultado aí é 4. Então, eu posso falar que é divisível por 3. Divide os 2 ao mesmo tempo? Sim. Então, é divisível por 6. Como muitos colocaram, né, Osmar, colocaram aí na resposta, a divisão de 1.236, eu não cheguei a ver se colocaram. Colocaram no sim, chat? Tá, 206, colocaram. 206 colocaram? Temos resposta, tá. sim. Então, 1.236, se eu dividir aí por 6, dá 206 aí como resposta. Tecnicamente, eu comprovo que é verdade essa divisão, né, Osmar? É verdade, tá? Eu posso comprovar aí que é verdadeira essa divisão, que esse contexto aí, ele também é verdadeiro. Então, a ideia aí no contexto é chegar nesse critério. Hoje nós fizemos até o 6, aí amanhã nós vamos fazer até o 10, aí os critérios de divisibilidade. Lembrando, se você não conseguiu anotar, tem no caderno do Aprender Sempre lá esses critérios, vocês podem observar, esses critérios tem lá, vocês podem fazer a anotação. Se não chegou o material, por favor, anota lá no caderno, deixa bem anotado, coloca lá a data de hoje, coloca a aula hoje que nós fizemos. Beleza, Osmar? Beleza, professor Marco Antônio, valeu, obrigado pela participação. Então, pode pôr na tela para ele, diretor, só para lembrar. Então, hoje nós fizemos aí os critérios da habilidade 1, né, do 7º ano, que falamos sobre os divisores e os critérios no caso, de 2 a 6. Então, os critérios de visibilidade que nós fizemos. Sempre lembrando, coloca lá a avaliação, o que vocês acharam da aula, coloca aí as sugestões, o que pode ser falado ou não, o que vocês acharam, como aí, principalmente alunos, coloca se vocês entenderam ou não a aula, que é muito bom esse feedback de vocês, entender aí como funciona. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. De antemão, já peço desculpas a todos, né, que enviam as suas respostas e a gente, infelizmente, não consegue ler, tá bom? Mas é isso. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Obrigadão. Valeu, rapaziada. Valeu, 7º ano. Até a próxima. Tchau, tchau.